No primeiro ano da Operação Lava Jato, e foi quando surgiu o livro do Vladimir Neto, né? O livro sobre a Lava Jato. Aí os próprios colegas falaram, pô, Nilson, você podia escrever o teu livro, sabe? E de tanto insistir, aí eu falei, tudo bem, então vamos começar. Aí conversamos com o colega, o escritor, e eu comecei a narrar os fatos, né? E depois de 2 anos e meio, foi publicado o livro pela editora Rocco. E esse livro conta a minha trajetória de vida pessoal, né? E também a trajetória profissional dentro da Polícia Federal. Então, 43 anos, né? Desde a academia até o momento da minha aposentadoria. E conto também o que aconteceu na Operação Lava Jato, nos seus bastidores, né? Assuntos ou fatos que ocorreram, fatos engraçadíssimos, outros fatos assim que ocorreram entre os presos e que a imprensa não ficou sabendo, é lógico, porque tudo isso, né, fazia parte de um trabalho lá dentro que não era divulgado. Dá um spoiler pra gente? Tem fatos, por exemplo, de um preso de noite acordar achando que o vaso estava na frente e fazer xixi no outro preso que estava deitado, né? Coisas assim, coisas de a gente recomendar, porque aquela postura da mão para trás e olhando para baixo era justamente para a segurança deles, né? A mão para trás para ele evitar que batesse na arma de algum colega e o colega achar que ele estivesse tentando tomar a arma dele. E olhar para baixo porque em Curitiba nós temos muito problema de calçamento e degraus. Aí eu sempre falava para ele, imagine vocês com a imprensa toda, né, acompanhando vocês e vocês olhando para cima, porque aquele momento é terrível para eles. Eles poderiam tropeçar e cair. Aí vocês estão dando um prato cheio para a imprensa, né? A Polícia Federal é uma das instituições mais sérias, inclusive seus policiais também. Como o senhor se viu virando um símbolo nacional? Como o senhor se tornou a cara da Lava Jato? Porque eu tenho aparecido mais na televisão, né, na imprensa. Eu era o chefe do núcleo de operações e depois, como a custódia também passou a ser subordinada ao núcleo de operações, e eu estava chefiando os 2 setores. E só no final que eu deixei de acompanhar mais, porque estava dando muita visibilidade, né? Isso também não acaba sendo bom, por quê? Porque aonde você vai, a imprensa fica sabendo, ou as pessoas ficam sabendo que alguma coisa iria acontecer. Mas eu me sinto gratificado pelo apoio, pelo carinho, tanto eu como os colegas, a gente tem só recebido, né? Temos recebido assim pedidos com energias positivas, as pessoas dizendo que estão orando, né, por todos os colegas, e tudo isso aí é motivo para que cada policial, né, se empenhe mais e possa trabalhar melhor, porque está sabendo que está fazendo um bem para o país. O senhor virou música de carnaval, virou máscaras, né? Como é que foi essa história toda? Pois é, as máscaras, né, eu também fiquei feliz, né, de pessoas querendo colocar as máscaras no carnaval, simbolizando, né, o combate à corrupção. E o boneco, na época, sinceramente, eu imaginava que fosse mais um boneco né, durante o carnaval. Só mais tarde eu vim perceber que aquilo era uma homenagem, né, ao japonês da Federal. Como foi a decisão de se aposentar? O senhor passou também eu gostaria que o senhor falasse um pouco também da questão das denúncias que foram feitas contra o senhor, que tudo isso deixou um pouco mais turbulenta, né, essa sua carreira. A Polícia Federal é um órgão, ele é muito disciplinador, sabe? É muito rígido. Aí você imagine se todas aquelas acusações que eram feitas contra mim, eu era chefe de um setor, né, muito importante, né? Se eu tivesse desvio de conduta, alguém iria me dar um cargo que estivesse mexendo com pessoas, com o PIB brasileiro, o PIB brasileiro estava lá concentrado dentro de um local, né, onde eu era o chefe. Então eu agradeço sempre a Deus e agradeço sempre também aos meus chefes que sempre confiaram em mim. Eles sabiam o policial que eu era, né? E tampouco me tiraram o cargo de chefia, continuei sendo chefe do setor. Mas tudo isso foi criado por quê? Para manchar a própria Operação Lava Jato,
dá descrédito à operação. Desses anos de Lava Jato, dessas prisões, o senhor consegue observar uma mudança de comportamento dessas figuras políticas e também desses empresários, empreiteiros? Ou o senhor acredita que, de repente, essa operação já fortaleceu a polícia como um todo, a justiça como um todo? Olha, eu concordo com tudo que você falou. Fortaleceu, sim, a justiça, né, de primeira e segunda instância, pelo menos isso que eu tenho acompanhado mais. Fortaleceu a polícia. Por quê? Porque eles mostraram um trabalho muito bem feito, né, transparente, com provas robustas, né, e que puderam colocar na prisão pessoas influentes como políticos, grandes empresários no país, em que as pessoas não acreditavam, e tampouco eles acreditavam que um dia, né, fossem ser presos. E a Polícia Federal, a Justiça Federal e o Ministério Público Federal mostrou ao país que esse país tem jeito, que esse país, sim, as pessoas que têm desvio de conduta vão presas e continuam presas, né? E é lógico que tudo isso a sociedade civil passou a acreditar no país, que esse país pode mudar.